Hermenêutica significa interpretar. No nosso vernáculo, na nossa língua portuguesa, a palavra interpretar é um verbo intransitivo, um verbo transitivo direto, e ele significa determinar com certeza o sentido do texto. Determinar com certeza o sentido do texto, atribuir valor ao texto, atribuir sentido ao texto, atribuir significado ao texto e explicar aquilo que está obscuro no texto. Isto é hermenêutica, interpretar. A palavra hermenêutica, no seu cunho original, traz esse sentido de quando nós estamos fazendo a hermenêutica de um texto, nós estamos procurando determinar o sentido daquele texto, nós estamos procurando atribuir valor àquele texto, nós estamos atribuindo sentido e significação, e nós estamos tentando explicar alguma parte daquele texto que está obscuro à nossa mente ou à mente de quem nos ouve. Até aqui tudo bem? Hermenêutica é a função que nós temos para interpretar textos e, na nossa área, textos bíblicos. O que nós fazemos quando trabalhamos com hermenêutica, com as escrituras, é determinar sentido para aquilo que a gente está lendo, atribuindo valores àquele texto, sentido, significação e procurando explicar as partes obscuras de um texto que está escrito no texto sagrado. Por exemplo, alguém pode perguntar para você assim, mas como é que as pessoas no livro de Gênesis viviam tantos anos? Como explicar isso? Teve gente que viveu 969 anos. Perceba que é uma dificuldade no texto para a nossa linguagem hoje, porque hoje, se você viver 120 anos, você já está, meu Deus, você viveu muito, é ou não é? Então percebam que são coisas que estão no texto sagrado que às vezes suscitam dúvidas, que às vezes suscitam interrogações, e essas interrogações são válidas, porque por mais que alguém pergunte isso para você, em algum momento você também perguntou, e é nesse pormenor, por exemplo, é nesses sentidos que estão ali no texto, que está obscuro de significado, que a hermenêutica trabalha. A hermenêutica é uma ciência que está para desvendar o texto, para esmiuçar o texto nos seus mínimos detalhes, à procura de sentido, significação para aquilo que está obscuro. Tudo bem, irmãos? Isto é hermenêutica. O conceito da matéria, a nossa matéria hermenêutica, dentro da teologia, Louis Bercot define a matéria como a ciência que nos ensina princípios, leis e métodos de interpretação. Então, a hermenêutica, a nossa ciência, que para a teologia é a ciência que nos ensina os princípios, as leis e métodos de interpretação. Vale ressaltar, irmãos, que todas as vezes, ou em qualquer matéria que você ouvir, que existe princípio e existe lei, você tem que saber diferenciar as coisas. Qual é a principal diferença? Lei é uma coisa estática. Se existe uma lei, significa que você obedece ela ou não obedece, não tem meio termo. A lei tem que ser respeitada. E o princípio? O princípio não. O princípio, ele é
cunho de informação, ele é uma direção para você tomar, então ele não é tão rígido, ele não é tão estático quanto a lei. Por isso que quando nós estamos trabalhando com uma ciência que diz que tem princípios, nós estamos dizendo que essa matéria tem diretrizes para você caminhar, mas também tem leis, e essas leis você não pode desobedecer. Os princípios, eles são maleáveis, as leis não são maleáveis. Ou você obedece essas leis na hermenêutica, ou a sua hermenêutica vai ser falha e você vai chegar possivelmente numa interpretação herética, uma distorção do texto. Tudo bem, queridos? Grant Osborne, no seu livro, definiu o conceito de hermenêutica como princípios e métodos de interpretação do significado dado por um autor específico. O autor aqui, ele vai aprofundar um pouquinho mais, porque ele olha para o texto e diz assim, não, a hermenêutica, para nós, a hermenêutica nós vamos trabalhar com princípios e metodologias para buscar o que significava para quem escreveu, que são coisas diferentes, irmãos, são coisas diferentes. Por exemplo, eu escrevi uma carta para alguém, eu pretendia um significado para esse alguém. 2000 anos depois, alguém pegou a minha carta. Perceba que 2000 anos depois, se passado alguém lê essa carta, ele tem que olhar para essa carta e, por exemplo, procurar saber quem foi esse autor, para quem ele estava escrevendo, em qual época ele estava escrevendo, porque ele quer entender o que eu entendia na época que eu escrevi. Então, a hermenêutica para Osborne procura esse viés interpretativo, procurar saber o que os autores do texto realmente queriam dizer e os seus ouvintes o que eles realmente precisavam entender. Tudo bem, irmãos? Isso é um viés da hermenêutica. O pastor Esdras Costa Bento, no seu livro, define hermenêutica como a ciência tanto bíblica quanto secular, jazinho eu explico esse pormenor, que se ocupa dos métodos e técnicas de interpretação. Basicamente, é o estudo voltado para a compreensão correta daquilo que foi escrito. Quando o autor aqui diz que a hermenêutica é uma ciência bíblica e secular, é porque, queridos, o que nós vamos estudar aqui para interpretar textos, ele vale para qualquer texto que você queira buscar compreender. Então, quem estuda direito, por exemplo, quem estuda direito, se alguém já cursou, estudou, teve uma matéria lá na faculdade que se chamava a hermenêutica jurídica, que nada mais era princípios voltados para procurar entender o que a lei dizia, entender o que ela abrangia no momento histórico em que ela foi produzida, entender o conceito em que ela estava envolvida, entender o espírito que envolvia aquela lei para aquela época. Então, a hermenêutica, ela é uma matéria que ela é abrangente, e abrange, além da escritura, matérias de cunho secular. Por isso a teologia criou uma divisão e uma separação didática para a hermenêutica. Quando nós estamos falando de hermenêutica bíblica, quando nós estamos falando de hermenêutica para as escrituras, nós chamamos essa hermenêutica de hermenêutica sacra, ou de hermenêutica conceitual e religiosa especializada. Quando nós estamos falando de hermenêutica para outros textos que não as escrituras, nós chamamos essa hermenêutica de hermenêutica secular, e aí vai abranger os mais variados assuntos. Por exemplo, hermenêutica jurídica, hermenêutica literária,
Geralmente quem faz curso de letras, que vai estudar o cunho literário, a poesia, a história da poesia, o sentido do texto, a variação poética ao longo dos anos, a variação poética entre os autores brasileiros e os autores estrangeiros, vai passar por a matéria chamada hermenêutica, para poder buscar entender aquilo que os autores queriam dizer nos seus escritos ou nas suas poesias. Tudo bem, queridos? Então, a hermenêutica sacra, que é o que nós vamos trabalhar, a hermenêutica bíblica é a ciência que procura esmiuçar o texto, é a ciência que procura abranger o todo que o autor escreveu e também os pormenores que estão envolvidos no texto, buscando trazer o mais claro sentido do texto para a época, ou seja, o que significava originalmente e também o que significa para nós hoje. Tudo bem? Isto é hermenêutica. Logo de cara, os irmãos percebem que aqui não é uma matéria assim tão feijão com arroz, né? É uma matéria um pouco mais densa, uma matéria que vai nos envolver um pouco mais e exigir um pouco mais. Tá bom, queridos? Nós temos algumas perspectivas de hermenêutica para mostrar como ela atua. E a primeira perspectiva hermenêutica que nós temos para a hermenêutica sacra é a perspectiva científica. A hermenêutica, ela é uma ciência no sentido de que ela procura classificar logicamente e ordenar as leis de interpretação. Ela procura classificar e ordenar as leis de interpretação. E como ciência, isso significa que os princípios, os métodos que foram estudados, aplicados e ensinados, eles já foram todos experimentados e testados ao longo dos anos, concluindo quais deles foram válidos, quais deles de fato funcionavam e quais não. Então, como ciência aqui, nós temos que ter na nossa mente que as leis e princípios interpretativos que vamos usar, eles já foram testados e experimentados. Significa que nós não vamos inventar a roda, irmãos. Nós não vamos vamos criar uma coisa nova. Nós não vamos fazer isso. Nós vamos aprender métodos e leis interpretativas que já foram testadas, que já foram trabalhadas por muitos teólogos ao longo de muitos anos de interpretação bíblica, e elas foram dadas como válidas, como interpretações corretas e sadias, e por isso nós aplicamos elas no nosso conceito em hermenêutica. Uma outra perspectiva de hermenêutica é dada como a arte. A hermenêutica, quem pratica a hermenêutica, é como uma obra de arte. A hermenêutica exige daquele que pratica a hermenêutica, nós chamamos aquele que faz a hermenêutica de hermeneuta. Então, o hermeneuta, aquele que pratica a hermenêutica, que faz a hermenêutica dos textos, é como se ele trabalhasse com uma obra de arte, porque ele tem que ter muitas habilidades para trabalhar com o texto. Muitas. Por exemplo, é como se ele fosse um artista, ele tem que ter muitas habilidades, como a imaginação, como memória, como paciência com o texto, como lógica aguçada, coerência e competência com os textos, para chegar a um resultado final, um resultado interpretativo final, que a gente chama de uma peça artística ou uma peça, uma obra de arte na área da interpretação. Por que nós falamos isso, irmãos? Porque ao longo dos anos, os irmãos percebem que surgiram, e não é de hoje, desde o século II para cá, surgiram muitas e muitas heresias ao longo da história da igreja, justamente por causa de pessoas que estavam fazendo
uma má interpretação do texto. Uma má interpretação do texto. Por exemplo, século 2 e 3, surgiu um autor dizendo que estava interpretando as Escrituras e ele começou a pregoar que Cristo não tinha morrido. Ele disse que o texto não mostrava que Jesus tinha morrido, que na verdade tiraram ele atordoado da cruz, e quando ele melhorou um pouco mais, lá no terceiro dia, que ele estava um pouco mais forte, ele saiu e foi embora. Escuta, isso para nós hoje é uma aberração, é ou não é? Mas isso dividiu a igreja do século 2 e 3. Isso foi um arraso dentro da igreja, por cunhos de simplesmente má interpretação do texto. O que nós temos hoje, a maioria das heresias que temos hoje em voga no nosso meio, são originadas de má interpretações textuais, de falsas hermenêuticas, de hermeneutas que não esmiuçaram o texto direito, que não explicaram, que não procuraram o sentido real do texto e começaram a falar aquilo que eles achavam que o texto dizia. Por isso, irmãos, a hermenêutica é muito, muito fundamental para nós enquanto cristãos, para nós enquanto obreiros, para nós enquanto líderes, para nós enquanto falantes, porque enquanto nós estamos falando, ministrando, nós estamos falando ao coração das pessoas. E de repente, se nós falamos mentiras, se nós falamos engano, o que nós estamos fazendo é incutindo no coração de alguém um engano, é incutindo no coração de alguém uma mentira. E pior do que isso, fazendo com que essa pessoa creia nisso como verdade, e isso vai se espalhando. E isso é um erro que nós não podemos cometer. Então nós aprendemos hermenêutica para quê? Para que nós possamos entender o que o texto quer dizer e para que nós possamos expor às pessoas a verdade do que o texto realmente quer dizer. Quem gostaria de ser enganado aqui, irmãos? Acho que ninguém. Mas o que acontece muito, e muito mesmo, são pessoas sendo enganadas dentro das igrejas. Pessoas literalmente sendo distorcidas, a mente distorcida em prol dos interesses pessoal de quem está na tribuna. Então, queridos, a hermenêutica é como uma luz, um estalo na cabeça de alguém que o faz procurando compreender o texto sagrado. É por isso que o Salmo 119, o verso 130, é um dos salmos que eu mais gosto de citar. É aquele que diz que é lâmpada para os meus pés é a tua. Perceba, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Não diz é aquele que fala, não diz é aquele que diz, não diz a lâmpada para os meus pés é o sacerdote, não diz a lâmpada para os meus pés é a lei, não diz a lâmpada para os meus pés são os hinos. Perceba, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Significa dizer que se você quer luz, porque pés aqui no texto está falando de caminho. Se você quer luz para o seu caminho, se você não quer tropeçar no caminho, porque se você andar no escuro, irmãos, se alguém já teve a oportunidade de andar totalmente no escuro, não tem energia, não tem lâmpada, os irmãos vão ver que é um breu danado, e é muito fácil você tropeçar, é muito fácil você cair. É esse conceito que o texto invoca. Então, lâmpada para os meus pés significa dizer que se você conhece, se você entende a palavra, você nunca vai tropeçar. E é isso que nós procuramos na matéria de hermenêutica, entender com clareza o que o texto nos diz. Um outro viés da hermenêutica é o viés de caráter espiritual. A hermenêutica é espiritual. Por quê?
porque nós estamos mergulhados em estudar as Escrituras Sagradas. Então, ao contrário do que se dizia nas igrejas antigamente, eu ouvi demais, irmão. Eu ouvi até profecia, você acredita? Levantou até gente para profetizar para mim, para dizer assim: meu filho, você tem que parar com os livros, você vai ficar louco. Eu ouvi isso debaixo de línguas estranhas, como se fosse Deus falando para mim. Eu ouvi muito, ministrando em cursos, em seminários, e algum obreiro sussurrava para o outro, e a gente ouvia: isso aí é do diabo, estão infiltrando coisas do diabo na igreja. Ouvi muito. Mas ao contrário dessa crendice popular, o hermeneuta, ele não vai ficar louco de estudar as Escrituras. Ao contrário, ele está cumprindo as Escrituras, porque o Salmo 1 em diante vai mostrar ali: bem-aventurado aquele que medita na tua lei de dia e... O texto diz que medita de dia e de noite, faz a menção de que está constantemente mergulhado no texto, constantemente estudando o texto. A hermenêutica não vai enlouquecer ninguém, ao contrário, quem pratica a hermenêutica e entende o que a Bíblia quer dizer para si e para os outros, a cada dia ele está um pouco mais espiritual. A cada dia ele está um pouco mais nos pés da verdade do Evangelho. E foi Jesus que disse: conhecereis a verdade e ela vos... Perceba, se você não conhece, é simples essa exegese, né? Ao contrário, conhecereis a verdade e ela vos liberta, ponto. Se não conhece, você está cativo, é ou não é? Como conhecer, irmãos, se não estudar? Como conhecer se não mergulhar no texto? Como conhecer se só deixar a Bíblia numa mandinga, de deixar lá no Salmo 91 aberto em cima da mesa? Como conhecer sem estudar? Como conhecer sem mergulhar no texto? Isso é impossível de se fazer. Diga-se de passagem, queridos, que as Escrituras foram deixadas por Deus para nós. Para quê? Para que nós pudéssemos conhecê-lo. Ao longo de toda a história da humanidade, Deus está se revelando aos homens. É nessas Escrituras que você vai conhecer Deus. Você não vai conhecê-lo de vir ao culto, você não vai conhecê-lo de cantar no coral, você não vai conhecê-lo de tocar um instrumento na igreja, você não vai conhecê-lo de fazer uma oração, você só vai conhecê-lo quando você entender aquilo que ele está falando para você. Uma pergunta simples: tem como você conhecer alguém sem conversar com ela? Dá para conhecermos? Falando: não, eu conheço fulano de tal. Como que você conhece? Ah, ouvi fulano falar. Existe esse tipo de conhecimento? Não dá. Veja que Jó disse no seu livro, lá no finalzinho do livro, irmãos, é uma leitura das mais espetaculares, quando Jó está todo acabado, que está naquela tribulação, que ele está assim: meu Deus, eu não tenho mais para onde ir, quando Deus aparece para ele num redemoinho que mostra para ele quem ele é, o texto vai dizer, e Jó escreve assim: Senhor, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E a Bíblia vai e continua: e depois o estado de Jó foi duplicadamente melhorado. Então, queridos, a hermenêutica foi feita com esse propósito: conhecer aquilo que as Escrituras dizem, pensar no texto com os nossos próprios olhos, enxergar a fé cristã com os nossos próprios olhos e não com o olho de alguém. Tudo bem até aqui, queridos? Nós estamos introduzindo só a matéria.
Desses três vieses, a hermenêutica como arte, a hermenêutica como caráter espiritual, a hermenêutica com esse viés de ciência, nós vamos entender agora e mostrar para os irmãos os níveis de hermenêutica. São abordagens que a hermenêutica faz de interpretação. Níveis de hermenêutica. O primeiro nível, você tem que anotar aí, o primeiro nível chama-se exegese. Como é que se escreve, Marcelo? E-X-E-G-E-S-E. Exegese. Essa é a primeira abordagem hermenêutica que nós fazemos ao estudar um texto. Exegese. Essa abordagem ao texto é uma abordagem em primeira pessoa, ou melhor, em terceira pessoa. Como assim, irmão Marcelo? Aqui nós vamos olhar para o texto com a seguinte pergunta: o que ele, terceira pessoa, o que ele, o texto, quer dizer, ou o que ele significa? Essa é a abordagem hermenêutica da exegese. Escute. O que o texto quer dizer, o que ele quer dizer, o que esse autor quer dizer, o que esse livro quer dizer, o que este salmo específico quer dizer. Essa é a primeira abordagem que nós fazemos para a hermenêutica, chamada de exegese. Aqui, a exegese busca o sentido original do texto, o que significava para os leitores originais, para quem de fato foi escrito, o que significava para eles. Anota aí, o termo exegese, ele vem do grego e é exégesis, que significa levar ou trazer para fora. Significa levar para fora ou trazer para fora. Levar para fora ou trazer para fora. Perceba no sentido da minha mão. Levar para fora, eu estou levando o sentido do texto para alguém. Trazer para fora, eu estou trazendo o sentido do texto para mim. Exegese trabalha com isso. É retirar do texto, é tirar do texto, extrair do texto aquilo que o autor queria dizer para aqueles ouvintes originais. É fácil fazer isso, irmão Marcelo? Terrivelmente difícil de fazer, irmãos. Terrivelmente difícil de trabalhar. Pensa comigo. Um texto de mais de 3.000 anos de história. Como buscar? Perceba o grau de dificuldade. Como buscar o sentido original? O que esse autor queria dizer naquela época? É possível? É possível. Dá trabalho? Muito trabalho. Exige muito estudo, exige investimento, exige biblioteca, exige dedicação. Exegese, extrair do texto para fora. O alvo da exegese é deixar as Escrituras dizerem, de fato, o que o Espírito Santo pretendia que se dissesse no seu contexto original. É o Dr. James Hyler e Ben Ecker, na Teologia Sistemática de Stanley Morton, que disse isso. O alvo da exegese é deixar que o Espírito Santo dissesse aquilo que ele pretendia dizer no seu contexto original. Primeira abordagem exegética, a primeira abordagem é a exegese. Nós vamos extrair do texto o seu sentido original, perguntando para o texto o que ele significa,
o que ele quer dizer. Tudo bem? Próxima abordagem, o nível de hermenêutica. Agora que, pense comigo, irmãos, agora que você extraiu do texto o que ele significa, você entende o que o autor queria dizer para aquela época, chegou um segundo nível de interpretação. Qual é? Nós chamamos de nível devocional. O que é o nível devocional? É a abordagem ao texto feita em primeira pessoa, e a pergunta agora é: o que eu entendo do texto? O que eu entendo do texto? O que do texto serve para a minha vida? Como esse texto se aplica a mim? Como esse texto se aplica à comunidade? Como esse texto se aplica na minha vida? Aqui é o âmbito interpretativo devocional. É uma abordagem extremamente pessoal, muito carregada de fé, é íntima de cada um. Aqui é o que o texto traz para mim, qual a importância do texto para o meu desenvolvimento espiritual, como eu vou crescer com esse texto. Aqui a abordagem interpretativa devocional. Terceira abordagem que nós temos na hermenêutica, nós chamamos de a abordagem, anota aí, homilética. Eu sei, irmãos, são uns nomes estranhos, mas é assim mesmo. Homilética, como se escreve? Normalmente só que você coloca um H lá antes do O. O com H, milética. Homilética. Essa abordagem agora é feita em segunda pessoa. É o que o texto significa para você. Em segunda pessoa. Perceba, exegese em terceira pessoa, o que o texto significava para ele. Devocional em primeira pessoa, o que o texto significa para mim. Homilética, a abordagem feita, o que o texto quer dizer para vocês. Homilética, o que o texto quer dizer para vocês. Aqui, queridos, é a abordagem que todo pregador devia ser perito em praticar. É por isso que existe uma matéria que nós vamos estudar ainda só voltada para a homilética. Porque essa é a abordagem em que o expoente das Escrituras, ele já extraiu, pressupõe que ele já extraiu o que o autor queria dizer, pressupõe que ele já tem o texto para si, e agora ele vai expor o texto para quem o ouve. Então, o que o texto significa para vocês? Isso é homilética. A palavra homilética vem do grego e vem de uma construção chamada rehomilia, que significa estar juntos. Vai guardando esses conceitos. Significa relacionar-se de forma agradável e amigável. Por quê? Porque foi assim que o evangelho começou a ser transmitido. Logo depois da igreja primitiva, nos anos de perseguição, não dava para ter uma igreja como nós temos hoje. A igreja era escondida, as pessoas se escondiam, os cristãos eram perseguidos, de forma que eram assassinados. Escuta, a perseguição era tanta que cristão não tinha direito político, filho de cristão não ia para a escola, filho de cristão não tinha emprego, não tinha nada. Os cristãos eram escorraçados da sociedade. Então como é que eles difundiam o evangelho? Eles não difundiam o evangelho numa tribuna pregando. Como é que era? Eles reuniam-se em família, em conversas um com o outro, assim, amigavelmente. No original uma rehomilia, ia conversando um com o outro familiarmente e transmitindo o evangelho.
Foi desse conceito de o evangelho é uma conversa agradável entre familiares, entre pessoas, que surgiu o termo homilética. O evangelho foi difundido assim, nessa homilia interna. As pessoas iam comunicando o evangelho no jantar, comunicavam o evangelho no almoço, comunicavam o evangelho nos seus esconderijos. As catatumbas de Roma, na grande perseguição do império, os cristãos reuniam nos cemitérios, irmãos, se reuniam lá embaixo, lá na gruta, escondido, para poder cultuar. Então não tinha que ter barulho. Olha que coisa interessante, né? Eu já ouvi muitos pregadores falando, não, o poder do Espírito tem que ter muito barulho. Não necessariamente, pode ter, claro que pode ter, ele tem liberdade para isso. Mas perceba, o cristianismo chegou até nós porque muitos cristãos praticaram um culto em silêncio, porque se houvesse barulho, o Império Romano ia descobrir onde eles estavam, eles seriam massacrados. Então a conversa era baixinha, o evangelho era transmitido de um a um. E dessa prática de conversa, de elegância, de falar baixo, de transmitir um evangelho tranquilo, de transmitir um evangelho, uma conversa amigável, foi dessa origem dessa palavra que, alguns séculos mais tarde, essa palavra, quando a igreja já estava estabelecida, século III em diante, quando a igreja já estava mais respirando, quando a igreja já estava mais estabelecida, então aquele que falava para quem estava ouvindo ganhava o nome de orador e ele praticava a homilia. Inclusive na igreja católica ainda usa esses termos, a homilia do padre tal, a homilia do papa não sei que tanto. Se vocês pesquisarem vão ver esses termos aparecerem. E dessa expressão que no terceiro século, finalzinho do segundo para o terceiro e quarto, surgiu uma nova palavra, a palavra homilética, que era aquele que praticava a homilia, a homilética. E esse termo chegou para nós hoje como o significado da arte de se expressar, a arte de expor o evangelho em uma assembleia. Então a homilética é a abordagem de exposição em segunda pessoa, o que o texto significa para quem está me ouvindo. Perceba que é um desafio, não é, irmãos? Por quê? Porque eu vou dar um exemplo assim grosso, um exemplo bobo, mas imagine aqui comigo, se nós tivermos pessoas de várias regiões do país e eu disser, o que significa manga? Aí alguém vai dizer, manga é uma fruta de chupar. E o outro diz assim, não, manga que eu conheço é manga de blusa. E o outro vai dizer assim, não, manga que eu conheço é o verbo mangar, mangar dos outros, fazer piada dos outros. Por quê? Porque dependendo de quem ouve, uma mesma palavra tem vários significados. Então, queridos, a exposição da Escritura, quem expõe esse evangelho tem que procurar extrair desse texto e expor a quem está ouvindo de forma mais clara possível, a fim de alcançar a todos aqueles que estão ouvindo ele. Então, por isso a hermenêutica se preocupa com esse viés interpretativo. Primeiro, o que o autor quis dizer, nós estamos fazendo exegese, e aqui na exegese, quem pratica a exegese, o hermeneuta vai sentar com o texto, o hermeneuta vai comparar o texto com várias outras versões, o hermeneuta vai comparar o texto com a linguagem original, o texto grego, o texto em hebraico, no caso do Velho Testamento, e algumas partes em aramaico. O exegeta vai trabalhar com que as frases e as perícopes, as ideias centrais que o texto trazia para aquela época, e ele vai extrair esse significado, para poder desse significado alguém poder extrair o devocional. Não existe vários livros de devocional que a gente compra? O que são aquilo, irmãos? Aquilo são autores
que já pegaram o trabalho de hermenêutica feito por alguém e agora estão trabalhando o devocional. Um outro viés interpretativo, o que significa para nós, para dar uma aplicação geral à igreja. Inclusive, alguns anos atrás, até surgiu uma Bíblia que chamava Bíblia de Aplicação Pessoal. Quem lembra dessa aí? O que era a Bíblia? A Bíblia de aplicação pessoal nada mais era do que era o texto sagrado com algumas notas de autores trazendo aplicações pessoais para o dia a dia do crente, trazendo devocional, o que o texto quer dizer para nós hoje. Mas a abordagem homilética é quando alguém sobe na tribuna, como eu estou subindo aqui, para expor um texto para a igreja. Então, irmãos, perceba aqui que só para não deixar passar batido, né? A gente tem que martelar e martelar direito. Quando alguém sobe na tribuna, qual é a responsabilidade dele, irmãos? A responsabilidade dele é fazer a homilética, expor o texto sagrado, o que o texto sagrado diz para vocês. É isso que se espera de um pregador. Não se espera de um pregador sério ficar contando da vida dele, ficar falando, eu peguei um ônibus, aconteceu isso, aconteceu aquilo, lá não sei aonde eu estava, e Deus batizou 50 mil pessoas com o Espírito Santo. Uma vez eu escutei até o absurdo, o pregador chegou a dizer que ele batizou não sei quantos com o Espírito Santo, lá na igreja tal. Com o fim disso, com o fim de emocionar as pessoas que estão ouvindo, com o fim de querer se pronunciar como se ele fosse maior e mais alto do que a congregação, sem dizer daquele estilo de pregador que diz assim, Senhor, com aquela maior arrogância teológica, Senhor, tira um pouco do que está em mim e dá para eles. O que é isso? O que é isso? Qual é o papel de quem faz a homilia? Qual é o papel, qual é o viés interpretativo da homilética? Eu vou pegar o texto, vou no original fazer a exegese, o que o texto queria dizer para eles lá. Depois eu vou trazer esse texto para mim, o que o texto quer dizer para mim, para depois eu dizer o que o texto quer dizer para vocês. É isso que um pregador sério tem que fazer. Por quê, queridos? Porque lâmpada para os nossos pés é a tua palavra. Então a hermenêutica, ela trabalha com esse viés. Ela trabalha com esses 3 níveis interpretativos. Ela trabalha com a verdade do texto sagrado. Quem pratica hermenêutica nunca vai correr o risco de sair fora das Escrituras, de expor a Escritura como ela é. É fácil fazer? Não é fácil, irmãos. Talvez seja por isso que esses termos ou esse tipo de aula seja tão raro nas igrejas do Brasil afora. Querido, tem gente que paga caro em escolas de faculdade para ter esse tipo de aula aqui, porque é raro de se ter. Por quê? Porque infelizmente na maioria das igrejas no Brasil hoje e no mundo, tem muitas pessoas interessadas, não na sua alma, mas naquilo que você pode dar. Não na sua vida espiritual, mas interessado naquilo que você pode proporcionar para o rebanho. Não interessado na verdade do Evangelho, mas interessado naquilo que se pode arrecadar. Então, queridos, abra os seus ouvidos, abra o seu olho, abra a sua mente. Quando você for ouvir um pregador, ponha-se a pensar se ele está expondo o texto bíblico ou se ele está fazendo qualquer outra coisa. Por quê, irmãos?
Da onde que vem a nossa fé? Paulo diz, da onde que vem, irmãos? De ouvir, e ouvir o quê? De ouvir a palavra de Deus. Paulo não diz de ouvir o testemunho de não sei quem. Paulo não diz de ouvir o louvor de não sei quem. Paulo não diz de assistir o show da banda tal. Paulo não diz nada disso. Quer aumentar a fé? Quer ter fé? Ouça a palavra de Deus. Quer ser alimentado dessa palavra? Ouça essa palavra. Escute o que ela diz. Então, queridos, a hermenêutica foi feita para isso. Eu fico triste demais de ver, principalmente alguns anos, de 20 anos para cá, quando explodiu aquele negócio de DVD. Os irmãos lembram? Explodiu aquele negócio de DVD, de pregador vender DVD. Irmãos, uma geração de jovens queria ser pregador, mas não queria ser pregador. Ele queria imitar o camarada do DVD. Ele queria ele olhava aquela igreja lotada, aquele aspecto de fama, de sucesso. Então, ele queria fazer o mesmo. Eu encontrei muitos jovens da minha geração que imitava até o cabelo do pregador. Imitava como ele se gesticulava, decorava a pregação em fita e saía pregando nas igrejas. O que é isso, irmãos? Literalmente fazendo a igreja perder tempo, literalmente enganando os irmãos, literalmente dando um alimento ruim, um alimento que não acrescenta, não cresce. Sendo que, irmãos, olha a grossura dessa Bíblia aqui, irmão. Será que nós não temos assunto suficiente para discutir com o povo? Será que nós não temos assunto suficiente para nós trabalharmos com a igreja aqui? Irmãos, e nós vivemos essa geração. E o que aconteceu? Prejudicou demais a igreja. Por quê? Porque o que a gente tem hoje... O que a gente tem hoje é uma igreja, infelizmente, na sua maioria, uma igreja pobre teologicamente. Uma igreja que se deixa levar facilmente por qualquer engano e mentira. Tem gente que, se a pessoa entonar a voz, falar uma língua estranha e der meia volta, a pessoa já... Meu Deus do céu, acabou o mundo. Essa pessoa é de Deus, tudo que ela falar eu vou fazer. Tem gente que se entrega assim. E o que nós estamos vendo? Um engano atrás do outro. Por quê, irmãos? Porque se você quer luz para o seu caminho, você só vai encontrar na palavra. Se você quer fé, fé para quê? Fé para alcançar de Deus, irmão. Fé para caminhar segundo as Escrituras. Fé para andar na fé. Fé para andar com Jesus. Você só vai encontrar ouvindo as palavras de Deus. Amém, irmãos? Tudo bem? Vocês estão meio assustados? Vamos prosseguir. Para que nós precisamos de hermenêutica, irmão Marcelo? A necessidade da hermenêutica. Primeiro, é necessário para o claro entendimento das Escrituras. Porque quando você não entende a Escritura direito, dá margem para surgir as maiores heresias. Então, a hermenêutica serve para que nós evitemos heresias, combatamos as filosofias de vidas que são contrárias à nossa fé, evitar o engano, e aqui, evitar ser enganado e evitar enganar também. Necessidade da hermenêutica, ela é necessária para ter uma boa exposição bíblica em um sermão. A hermenêutica capacita a pessoa a se movimentar no texto bíblico, no seu contexto histórico, no seu contexto imediato, no contexto do livro, no contexto do todo das Escrituras.
é necessário para evitar o achismo pessoal. Já perguntou para alguém alguma coisa e alguém diz assim: irmão, eu acho que é isso. Quem já ouviu esse tipo de resposta? Isso é terrível, irmão. Por quê? Se alguém diz para você que acha que é isso, perceba que ele já está dizendo que não sabe. E acontece que às vezes as pessoas aceitam o eu acho como verdade. E aí o problema chega. Então, a hermenêutica serve para a gente tirar o achismo. Eu não acho nada das Escrituras. As Escrituras têm que dizer o que realmente é. E ponto. Geralmente o achismo, ele provoca o que no termo teológico, na nossa área, provoca o que a gente chama de eisegese. Eisegese. O que é eisegese, irmão Marcelo? É o contrário de exegese. A exegese procura extrair o que o autor queria dizer. Quando alguém faz eisegese, eu que estou interpretando, eu coloco as palavras que eu quero na boca do autor. E isso é um pecado terrivelmente grosseiro, amador e que destrói a igreja. Porque você começa a dizer coisas que o texto não diz. Você começa a dizer coisas que não está na Bíblia. Principalmente quando algum lobo quer arrebanhar e comer as ovelhas do rebanho de Cristo. Geralmente eles fazem muito. Ficam colocando palavras que não tem no texto para enganar as pessoas. E arrancar literalmente a lã que elas têm. Por isso, irmãos, dê valor numa igreja que ama a palavra. Dê valor numa igreja que o pastor ama a palavra. Dê valor em uma igreja em que o pastor expõe as Escrituras. Dê valor em uma igreja que o pastor dá valor e dê tempo para a palavra ser exposta. Dê valor, porque é raro acontecer. É raro acontecer. Eu venho de várias igrejas e eu congreguei em umas que 2h30 de culto, 15 minutos para pregação. E aí 15 minutos era assim, chegava no meu ouvido e dizia: irmão, falta 15 para acabar o culto, você fala em 10 porque tem que dar os avisos finais. O que a gente faz, irmão? Que espécie de exposição bíblica é essa? Que espécie de crentes que estão andando na luz com uma lâmpada fraca dessa? Então, irmãos, a hermenêutica serve para evitar o achismo pessoal, para evitar que lobos estraçalhem as ovelhas de Cristo. Pregadores e professores, obreiros, pastores, líderes, devem anunciar a palavra de Deus, em vez das suas opiniões pessoais, em vez das suas opiniões cheias de subjetividade. Eu acho que é assim. Aí eu aprendi com fulano de tal, eu achei lindo. Grant Osborne, no seu livro, somente uma hermenêutica bem definida pode manter alguém atrelado, colado com o texto sagrado. Objetivo fundamental da hermenêutica sacra. Qual é o objeto dela? Qual é o objeto da hermenêutica sacra? Com o que a hermenêutica sacra trabalha? Qual é o objeto da hermenêutica sacra? As Escrituras. A hermenêutica sacra não trabalha com nada além mais das Escrituras. A hermenêutica sacra foi criada, foi montada, foi estruturada, leis e princípios de interpretação para trabalhar com o texto sagrado, só com ele. A hermenêutica sacra, ela é especializada nas Escrituras. Então aqui ela mergulha no texto,
ela mergulha nos autores, ela mergulha nos livros, ela mergulha na história da escrita, ela mergulha em todos os aspectos fundamentais para interpretar o texto de forma coerente, de forma simples e de forma inteligível. O objeto da nossa hermenêutica, então, é as Escrituras. Toda a nossa hermenêutica, ela é trabalhada para trazer a nós o sentido e o significado do texto santo. Tanto no seu sentido original, o que queria se dizer naquela época, tanto para o texto, o que se quer dizer hoje para nós. Tudo bem até aqui, irmãos? Amém? Mais uma horinha e a gente acaba. De introdução à hermenêutica, nós vamos começar a trabalhar o objeto da hermenêutica, que é as Escrituras. E para nós começarmos a trabalhar as Escrituras, a primeira coisa que nós precisamos, e aqui você anota, a primeira lei, que você não pode fugir dela, a primeira lei da hermenêutica, a primeira delas, a primeira lei de qualquer bom hermeneuta, não se foge dela. Qual é, irmão Marcelo? As Escrituras são divinamente inspiradas. Elas são divinamente inspiradas. O que o Senhor quer dizer com isso? Que as Escrituras ela é a palavra de Deus em última instância. Essa é a primeira lei da hermeneuta. Quando alguém for fazer alguma interpretação bíblica que desafiar essa lei, rejeite essa interpretação. Ela é errada, antibíblica, herética e cancerígena à igreja. Primeira lei da hermenêutica. Qual é, irmão Marcelo? As Escrituras são divinamente inspiradas. Ela é a palavra de Deus. Ponto final. Escute, o artigo 3 da Confissão das Igrejas Belgas declara o que é inspiração perfeitamente. Olha o que diz. As igrejas belgas: confessamos que esta é a palavra de Deus. Não foi enviada, nem entregue pela vontade do homem, mas que homens santos de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo de Deus, como diz o apóstolo Pedro, e que mais tarde Deus, com o cuidado especial que Ele tem por nós e por nossa salvação, mandou que seus servos, os profetas e apóstolos, colocassem a sua palavra revelada por escrito. E Ele mesmo escreveu com seu próprio dedo as tábuas da lei. Por esta razão, chamamos as Escrituras de divinas e sagradas. Definição de inspiração. Nós entendemos por inspiração a influência sobrenatural exercida pelo Espírito Santo sobre os escritores sagrados, em virtude da qual seus escritos receberam a autenticidade divina e constituem-se, guarda isso, uma regra infalível e suficiente de fé e prática para as nossas vidas. Primeira lei da hermenêutica é essa: as Escrituras são inspiradas por Deus, por isso elas são infalíveis, são suficientes para a nossa fé e prática. O que o Senhor quer dizer com isso? Que nós não precisamos nada mais do que as Escrituras para a nossa fé.
Nós só precisamos dela. Ela é suficiente. Ela nos basta para a nossa fé, para a nossa salvação, e ela é infalível naquilo que Deus deixou para nós. Por que isso é importante? Demais importante, porque todo hermeneuta que for fazer uma interpretação do texto sagrado e desafiar essa lei, essa é uma hermenêutica antibíblica, diabólica, cancerígena e que tem que ser expulsa do nosso meio. Você quer dar um exemplo? Vou dar um exemplo moderno agora dos nossos dias, está fresco na nossa memória. Um pastor batista, que eu não vou citar o nome, chegou na mídia e disse: a nossa Bíblia está desatualizada, ela precisa sofrer algumas correções. Hermenêutica falida, hermenêutica maldita, cancerígena na igreja. A palavra de Deus é suficiente e infalível para a nossa fé. Ponto final. Quer andar com Jesus? Está aqui. Quer salvação? Está aqui. Quer céu? Está aqui. Quer milagres? Está aqui. Quer paz na sua vida? Está aqui. Ela é suficiente para a nossa vida. Wayne Grudem, na sua teologia sistemática, referenciando esse pensamento de inspiração divina, ele afirma que a Bíblia nesse contexto tem 4 características. Primeira característica: a Bíblia contém a autoridade divina. O texto sagrado, muitas das vezes, reivindica a autoria divina. Por exemplo, todas as vezes que os profetas começaram a falar, eles começavam a falar à nação, e eles começavam a falar dizendo assim: assim diz o Senhor. Quem já leu o Velho Testamento sabe que é assim que está escrito. Por quê? Por que ele não escreveu assim? Assim fala o profeta Isaías. Assim fala Ageu, porque os profetas sempre usaram essa fórmula: assim diz o Senhor. Por quê? Porque era Deus afirmando a sua autoridade naquilo que ele estava falando, irmãos. A Bíblia está repleta de reivindicação da autoridade divina. A autoridade das Escrituras está firmada no contexto de informar que o caráter de Deus nos diz que Ele não pode mentir. Tito capítulo 1, verso 2, se alguém puder abrir para mim, rápido, ligeiro, nosso tempo não espera a gente. E outra pessoa abra para mim Hebreus 6, verso 18. A autoridade das Escrituras. Rapidinho, quem achou, lê para mim, Tito 1 e 2, Hebreus 6 e 18. 1 e 2. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos da terra. Olha o que o texto diz. Na promessa daquele Deus, o Deus que não pode mentir. Hebreus 6, 18, por gentileza. Olha o que o texto diz. Uma coisa imutável, não pode mudar. Qual é? É impossível que Deus minta. Por isso, a sua palavra é a verdade. A autoridade das Escrituras.
Veja que o próprio Jesus vai afirmar. Escuta, João 17, 17, por favor, me ajuda rapidinho. João 17, 17. João 17, 17. A palavra é o padrão da verdade. Oh, glória a Deus. Escuta isso, irmãos. É Jesus que está dizendo: santifica-os na tua palavra, na verdade, e a tua palavra é a verdade. Em 2 Timóteo 3,16, eu não vou pedir para ler para nós ganharmos tempo, mas está aí se você quiser conferir. 2 Timóteo 3,16, Paulo vai afirmar que as Escrituras são inspiradas por Deus. Pedro, em 2 Pedro 1,21, vai dizer que toda a Escritura é inspirada por Deus. Se é inspirada por Deus, Deus não pode mentir. E Jesus diz que essa palavra é a verdade, ponto final. A autoridade dessas Escrituras, que evoca a lei número 1 de interpretação. Qual é, irmão Marcelo? Lei número 1 de interpretação bíblica. Lei número 1 para hermenêutica. As Escrituras são a inerrante, infalível, a palavra de Deus genuína, da qual não se pode mexer. Gruden ainda destaca a clareza das Escrituras. Salmo 119, 130. Eu vou ler que eu já estou com ela aberta. Olha, Salmo 119, 130. A revelação das tuas palavras. Olha o que o texto diz: esclarece e dá entendimento aos simples. O que o texto está querendo dizer? O texto está querendo dizer que as Escrituras foram feitas para as pessoas entenderem. Pessoas simples são capazes de entenderem as Escrituras. A clareza das Escrituras são evocadas. Escute. Abra para mim, por gentileza, 1 Pedro 1:1. E se alguém puder, Colossenses 4:16. As cartas do Novo Testamento foram dirigidas às igrejas comuns, às pessoas comuns. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Olha o que o texto diz. Pedro está escrevendo uma carta, irmãos, para os irmãos que estão dispersos em tudo quanto é ponto daquela época. Os irmãos estavam fugindo da perseguição. Então essa carta era para ser lida para eles, de modo que qualquer um que lesse iria entender o que Pedro está falando. A clareza das Escrituras são invocadas. Por quê? Porque aqui na hermenêutica nós vamos trabalhar e desfazer aquele conceito. Qual é, irmãos? Aquele conceito que diz assim: somente o clero entende as Escrituras. Somente quem está de posse da autoridade eclesiástica pode entender as Escrituras. Isto é um engano. Todos aqueles que se dispuserem a fazer uma hermenêutica do texto, o texto das Escrituras é claro e ele dá entendimento ao simples, não precisa de um grau extrapológico, um grau estratosférico de conhecimento para entender as Escrituras. Se nós fizermos uma hermenêutica sadia, todos nós seremos capazes de compreendê-la. Por quê? Porque é muito comum surgirem heresias mirabolantes, e quando alguém vai questionar para ele explicar, ele pega e diz assim: não, isso aí é mistério de Deus, isso aí é mistério, isso aí Deus revelou só para o apóstolo fulano de tal.
Não, isso aí Deus revelou só para o fulano de tal, não sei aonde. Não, isso aí foi revelado só para não sei quem, porque ele era grande demais, o homem era 24 horas jejuando, então ele tinha uma graça maior do que a gente. Isso é um engano, uma mentira. A clareza das Escrituras são evocadas no próprio texto bíblico. Se nós fizermos hermenêutica sadia, nós vamos entender com clareza o que o texto quer dizer para nós. Terceira característica que Gruden informou no aspecto da sua teologia sistemática é que essas Escrituras, nós precisamos dela. A necessidade das Escrituras, e eu queria que você abrisse comigo Romanos 10. Essa aqui até eu vou abrir com vocês. Romanos 10. Carta aos Romanos, capítulo de número 10. A necessidade das Escrituras. Porque alguém vai dizer, para que se dá o trabalho de fazer hermenêutica? Para que isso? Para quê? Porque nós necessitamos das Escrituras. Romanos 10, olha o versículo 13 em diante, irmãos. Acompanha comigo aí. Escuta, porque todo aquele, diz todo, não diz alguns, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Agora olha o 14. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como eles vão crer ou crerão naquele em que eles não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se eles não forem enviados? O conceito do original enviado aqui é preparado, instruído. E aí Paulo cita o Salmo, como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. Perceba, para que fazer hermenêutica? Ora, irmãos, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor vai ser salvo. Não há salvação se não houver exposição das Escrituras. E como que vai ser exposta as Escrituras se nós não formos enviados, estruturados, ensinados? Como que nós vamos pregar? Como que eles vão ouvir se nós não falarmos? Nós precisamos da hermenêutica porque nós necessitamos dessas Escrituras em nós. Olha Jesus em Mateus 4,4, abra para mim por favor. Mateus 4,4, Jesus dá veredito. Para que hermenêutica, irmão Marcelo? Mateus 4,4, olha o que diz o texto. Por favor, alguém encontrou rapidinho? Leia para mim, por gentileza. Escuta aí, irmãos. Jesus dizendo: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Queridos, nós precisamos dessa palavra. E como que nós vamos tê-la? Nós vamos tê-la quando ela for exposta a nós de forma coerente e correta. Por isso precisamos de hermenêutica. Quarta característica das Escrituras, vai informar a suficiência. Olha aqui que perigo, hein? Presta atenção, a suficiência das Escrituras. As Escrituras é suficiente. Significa dizer que nós não precisamos de nada mais do que elas. Elas são suficiente. Suficiente. Abra comigo 2 Timóteo 3,15. Vou abrir com os irmãos que esse é bom. Bom demais. 2 Timóteo
É Paulo dando um conselho para Timóteo. Eu vou ler e você acompanha. 15. Eu vou ler do 14 para pegar o contexto melhor. Paulo ao Timóteo: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Olha o que Paulo está dizendo, irmão. Olha, Timóteo, você fica naquilo que eu te ensinei. 15. E que desde a infância sabes as sagradas letras. Perceba Paulo dizendo: olha, foi naquilo que eu te ensinei, e eu estou dizendo, eu tenho autoridade naquilo que eu falo, porque eu conheço as escrituras desde a minha infância. E olha o que ele fala: que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Da onde que vem a salvação? Das sagradas letras. Escute. Aí ele complementa, 16, toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, é útil para a repreensão e correção, é útil para a educação, e é útil na educação na justiça. Olha o 17, cristianismo prático, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O que Paulo está dizendo? Meu filho Timóteo, as escrituras é suficiente para te tornar um homem perfeito. Apocalipse 22, 19, para a gente terminar esse negócio de suficiência das escrituras. Abra comigo, Apocalipse 22, é o texto mais forte e mais violento para afirmar a suficiência das Escrituras. 22, verso 19. Se acompanha aí que esse eu vou ler aqui. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras deste livro e desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, vai tirar da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Escute, irmãos, olha o que o texto está afirmando. Dá uma olhada no verso 18. No 19 você não tira, no 18 você não acrescenta. Olha o texto, o 18. E eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico, João, dizendo: se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. 19, se alguém tirar qualquer uma dessas palavras desse texto ou dessa profecia, Deus tirará sua parte da árvore da vida. O que o texto está dizendo, irmãos? Isso aqui é suficiente para nós. Não precisa acrescentar e não precisa tirar nada. Se nós entendermos as Escrituras como ela é o suficiente para a nossa vida, para a nossa alma, para o nosso lar, para a nossa vivência, para a nossa comunidade, para a nossa fé, para a nossa entrada no céu, para tudo é o suficiente o que está nesse livro. Não precisa acrescentar. O que é acrescentar? Acrescentar é a prática da exegese, é forçar aquilo que o texto não está dizendo, é colocar palavras na Bíblia Sagrada que não existe. O que é retirar? Retirar é distorcer o texto bíblico, distorcê-lo para conformá-lo a alguma doutrina sua, a algum ensinamento seu. Queridos, com base em tudo isso, em todo esse ensino, em toda essa doutrina da inspiração divina, a primeira lei da hermenêutica, as Escrituras são
inerrantes, as Escrituras são infalíveis, as Escrituras são suficientes. Esse é o primeiro pilar na hora de interpretar um texto bíblico. Por quê? Se você interpretar um texto bíblico e você precisar colocar alguma palavra sua na boca de algum autor bíblico, está errado. Se você for interpretar o texto bíblico e for precisar de tirar alguma coisa do texto para conformar ao seu entendimento, está errado. Se você achar que precisa de algo mais do que as Escrituras para ter uma interpretação bíblica, está errado. Isso é perigoso? Claro que é. A maioria das grandes seitas no mundo surgiram de revelações, pretensas revelações, visões de anjos, visões de seres que trouxeram uma outra palavra que não é esta. Você dá exemplo, irmão? Dou um exemplo clássico que está grande no Brasil e no mundo. Os Mormons. Já deu uma olhada lá como é que foi que fundou os Mormons? Joseph Smith diz que teve uma visão de 2 anjos. Eu esqueci o nome de um, mas o outro chamava Moroni. E esse anjo deu um mapa para ele, não sei aonde, cavar um tesouro. E lá, quando ele achasse esse tesouro, ia ter um livro. E é desse livro que a seita vai formando os seus conhecimentos. Ou seja, algo que está fora das Escrituras. Fere o princípio da hermenêutica. As Escrituras são suficientes. Ponto final. Com base nisso, irmãos, o pastor Cláudio Honor de Andrade, na Confissão de Fé das Assembleias de Deus no Brasil, está lá escrito no seu livro de Teologia Pentecostal pela editora CPAD. Olha o que ele diz, Confissão de Fé: cremos na inspiração verbal e plenária da Bíblia. Ela é a única regra infalível de fé. Ela é normativa para a nossa vida e para o nosso caráter cristão. Ponto. Diante do exposto, irmãos, nós precisamos ainda compreender o conceito de inerrância. O que é inerrância, irmão Marcelo? Nós vamos usar a definição de Cláudio Honor de Andrade no seu livro, ainda Teologia Sistemática Pentecostal. Inerrância é a doutrina segundo a qual as Escrituras Sagradas não contêm quaisquer erros, por serem inspirada. É infalível e completa a palavra de Deus. A Bíblia é inerrante, tanto guarda isso, nas informações que transmite, quanto nos propósitos que expõe e nas reivindicações que apresenta. A sua inerrância é plena, absoluta. Ela é isenta de erros doutrinários, culturais e científicos. E isso nos inspira a ter confiança plena no seu conteúdo. E aqui vale nós ressaltarmos algumas coisas. Perceba que o conceito de inerrância bíblica, não há erros nas Escrituras, está no seu conceito de informação, no seu conceito cultural, no seu conceito doutrinário e científico. Nós não encontramos erros na Bíblia nesse aspecto. Por quê? Porque alguém vai chegar para você e vai dizer assim: mas a Bíblia contém erros. A Bíblia contém erros gramaticais. A Bíblia contém erros em algumas palavras que foram transmitidas. E aqui eu quero que você tenha bastante atenção. Escute com bastante atenção. Os erros que foram inseridos nas Escrituras gramaticais, erros de copistas, foram erros de copistas e erros de traduções. Tá certo? Erros de copistas, porque o homem é falho
e o homem já fez um trabalho fantástico em sair copiando a Bíblia à mão ao longo da história e fazer ela chegar hoje tão completa como ela é. Mas contém erros gramaticais, algumas palavras foram grafadas erradas. Ao longo da história, quando a Bíblia era apenas um rolo completo, porque você pega a Bíblia bonitinha assim, irmãos, dividida em livro, dividida em capítulo, dividida em versículo, facinho de você ler e marcar, mas o original era só um rolo. Era um rolo direto, não tinha divisão, não tinha demarcação, não, aqui começa o livro tal, aqui começa o capítulo, não tinha, era um escrito direto. Então, quando os homens, os teólogos, em alguns séculos para trás, foram fazer a demarcação, isso aqui é novo, esse negócio de inserir capítulo, inserir versículo na Bíblia, isso aqui é novo. Quando eles inseriram, o que acontece? Eles tiveram dificuldade em sequenciar os textos, e existe alguns erros de capítulos nas escrituras. Por exemplo, eles terminam algum capítulo que quando você lê, você entende claramente que o capítulo deveria terminar nos versos seguintes. Mas esses erros não implicam em erros doutrinários, não implicam em erros de conceitos, não implicam em erros históricos. Até hoje, a arqueologia trabalha incansavelmente e todas as vezes que ela encontrou algum achado arqueológico, comprova o que as escrituras disseram. A ciência, muitas das vezes, quando foram fazer descobertas, e descobertas incríveis, tiveram que concordar com as escrituras. Então, quando nós afirmamos que a escritura é inerrante, nós estamos falando, as escrituras não contêm erro no seu aspecto doutrinário, no seu aspecto cultural, no seu aspecto científico. Porque, obviamente, de falha humana, ela vai ter erros de grafia. Hoje em dia, irmãos, nós temos uma infinidade de versão bíblica. Você tem Bíblia na linguagem de todo jeito. Eu acho que está faltando pouco para eles lançarem uma Bíblia na linguagem de gíria. Está faltando pouco. Porque tudo quanto é linguagem que você possa pensar, já estão escrevendo uma Bíblia. E o que acontece? Todas as vezes que você faz reformulação de linguagem, de sentido, palavras no original, elas vão significar uma coisa que palavras na nossa língua não vão alcançar. Você quer ver um exemplo? Quando Paulo diz, escuta essa, quando Paulo diz, quando ele diz assim, nós somos ministros de Cristo, o que a gente entende? Se ele é grosso modo, o que a gente entende, irmão? A gente entende que é uma coisa grande, não é? Ser ministro. Por quê? Na nossa cultura, ministro é uma função elevada, não é? É ministro de Estado, é ministro é um ministro reconhecido em algum conhecimento para uma palestra. É isso que é ministro para a nossa língua. Então a gente imagina, ministro do Evangelho é alguém que está assumindo a liderança do corpo evangélico para ministrar. Mas a palavra ministro no original grego aqui é uma palavra que significa remador. Remador. E Paulo estava fazendo menção aos escravos no porão dos navios dos romanos. Eram aquelas pessoas que ficavam no fundo do navio, escravos, remando para fazer o barco andar. Olha a diferença de sentido, irmãos, de uma palavra para outra. É por isso que as traduções são perigosas. E essas traduções que vão fazendo, logicamente, de uma para outra vai acontecer um erro de tradução. Paulo está dizendo, nós somos ministros, no original, remadores de Cristo. O que Paulo estava dizendo? Nós somos remadores do barco do Evangelho. Nós fazemos o Evangelho prosseguir, cada um com o seu remo na mão. Era isso que Paulo estava dizendo. Paulo estava dizendo, eu sou um escravo de Cristo, e eu estou sofrendo pela causa do Evangelho, mas eu vou remando, e o Evangelho vai progredindo.
Diferente demais do conceito que nós temos como ministro hoje. Mas só para ilustrar para os irmãos o porquê que de uma tradução para outra, às vezes alguma palavra ou outra vai acabar acarretando algum erro. Mas a inerrância das Escrituras, para ficar bem frisado, porque está gravando, para ficar bem frisado, a inerrância das Escrituras está contida no fato de que não há erros nos seus ensinos e nos seus conceitos. Não há erros na sua cultura aplicada. Não há erros científicos. A inspiração das Escrituras é plena e por isso nós a recebemos como a verdade infalível de Deus, regra de fé e principal regra de interpretação bíblica. Amém, queridos? E alguém vai me perguntar: o que tem a ver o estudo da inspiração divina com a hermenêutica? Ué, irmãos, tem tudo a ver. Por quê? Porque as Escrituras é o objeto da nossa matéria. Nós vamos interpretar as Escrituras, nós vamos verificar as Escrituras, e ao interpretarmos as Escrituras, nós temos que ter em mente que ela é infalível, inerrante, e que o seu autor quer nos falar. Fica por óbvio que a palavra de Deus é o ponto final da interpretação. O que o senhor quer dizer com isso? Que quando você for interpretar um texto sagrado, essa sua interpretação não pode contradizer o todo das Escrituras. Toda interpretação bem amarrada, ela tem que estar amarrada, estruturada e concordando com todo o texto das Escrituras. Por quê? Porque a palavra de Deus é o ponto final, é a voz final na interpretação. Daqui surge uma regra que talvez muitos de nós ouvimos alguém falar assim por alto. Qual é a regra, irmão Marcelo? A Bíblia se explica a si mesma. Por quê? O que essa regra quer dizer? Quer dizer que todo o nosso cunho interpretativo tem que estar inserido no todo das Escrituras. A interpretação tem que estar em concordância com as Escrituras, e essa é a hermenêutica sadia. E por que, irmãos, nós temos ainda esse viés conosco tão firme? Porque ao longo da história, irmãos, houve muitos rivais das Escrituras, e ainda há. Como assim, irmão Marcelo? Escritos e livros que as pessoas começaram a julgar como tão poderoso, como tão inspirado, como tão digno de ser verdade quanto as Escrituras. E esse é um erro grosseiro. Por exemplo, a tradição da Igreja Romana é um exemplo clássico. A tradição da Igreja Católica vai dizer que os seus papas são infalíveis. Aquilo que eles disseram são infalíveis. Então, o que homens comuns que assumiram o cargo de liderança da Igreja Maior em Roma disse e escreveu está de pé de igualdade com a Bíblia. E isso vai gerar um erro crasso, um erro de sem tamanho, porque a palavra de homem algum pode ser comparada às Escrituras. Por mais alto grau que ele ocupe, a tradição da igreja não pode estar amparada de pé de igualdade com as Escrituras. As Escrituras é a palavra e o ponto final. Amém, irmãos? A tradição diz muita coisa, diz, mas quando ela esbarra nas Escrituras, ela tem que ser desconsiderada. Um outro rival das Escrituras a gente chama de exposição teológica ou sistema teológico. Tem alguns estudiosos que consideram o seu sistema teológico tão elevado que ele quer comparar a fala dos seus autores com as Escrituras. E isso é um erro.
Um exemplo clássico é a famosa guerra que há entre arminianos e calvinistas. O sistema arminiano de doutrina e o sistema calvinista de doutrina. Vira e mexe, algum calvinista evoca as institutas, os livros de João Calvino, com tanta força que ele chega a equiparar com as escrituras. É um erro. Nada pode ser comparado. Alguém quer defender Armínio, Jacob Armínio, e pega os escritos desse teólogo e às vezes leva ele com tanta força que quer comparar com as escrituras. É um erro. Nada pode ter o mesmo valor das escrituras. As escrituras têm que estar acima de qualquer cunho interpretativo. Se barrou a interpretação nas escrituras, a escritura tem que prevalecer. Amém, irmãos? Ao longo da história de fé, as confissões de fé das igrejas. O que são confissões de fé? As igrejas reuniam seus teólogos e faziam um documento chamado Confissão de Fé para demonstrar às pessoas o que elas acreditavam. É como se fosse um código. Essa igreja acredita assim, acredita nisso, acredita naquilo. Isso foi chamado de Confissão de Fé. Acontece que algumas igrejas elevam esse código de fé, essa confissão de fé, de um modo tão grande que às vezes ela é equiparada às escrituras sagradas, e isso é um erro. Nosso paradigma é as escrituras sagradas. Se um sistema teológico não bate com a Bíblia, ele é falho. Se uma confissão de fé não bate com a Bíblia, é falho. Se uma pregação não bate com as Escrituras, é falho. Se um movimento que seja realizado em nome da fé não vai de acordo com as Escrituras, é falho. Se uma profecia dita em nome de Deus não bate com as Escrituras, é falha. As Escrituras é a nossa regra máxima de fé e de interpretação. Por isso, queridos, nós encerramos dizendo, na nossa introdução de hermenêutica, o ponto inicial da nossa hermenêutica, o nosso foco inicial, todo o nosso ponto de revelação, todo o nosso ponto de interpretação, toda afirmação teológica que fazemos tem que passar pelo crivo da verdade das Escrituras sagradas. Este é o primeiro pilar de interpretação para quem faz a hermenêutica. Tudo bem, irmãos? Tudo joinha, tranquilo? Hermenêutica, para a gente encerrar, é a ciência que procura expor princípios e leis de interpretação bíblica. E uma das leis, ou a principal delas, está em afirmar: as Escrituras sagradas são inerrantes e infalíveis. Ela é o crivo de tudo aquilo que nós interpretamos, de tudo aquilo que nós falamos. Amém? Vamos ficar de pé e encerrar? Alguém que tem alguma pergunta, alguma coisa?